O mundo está entrando em uma nova luta pelo poder ou nunca deixou de estar nela? A geopolítica estoica responde: não perca. Sou Carlos Alberto, o Pensador. Sim, o mundo está mudando e a luta pelo poder volta a estar no centro. O pêndulo da história nos oferece uma ferramenta valiosa para compreender esse momento. Porque a história não avança em linha reta, ela se move, oscila, e nesse movimento cíclico há momentos em que a tensão atinge pontos elevados. A chamada Guerra Fria foi um desses momentos, um ponto alto do pêndulo. Uma etapa em que a luta pelo poder se expressou com clareza, especialmente no plano ideológico. Duas visões de mundo, duas formas de organização, dois sistemas em competição. Depois veio um período diferente, um tempo relativamente mais calmo, mas essa calma não significou o fim da luta pelo poder. Significou, na verdade, uma transformação. Porque a luta pelo poder nunca desaparece, apenas muda de forma. E nesse processo começaram a surgir novas configurações. A União Soviética deixou de existir, mas a Rússia ocupa hoje esse espaço, com características diferentes, afastadas do modelo ideológico anterior. A China, por sua vez, emerge como um ator central, com raízes no antigo Partido Comunista, com uma estrutura econômica que incorpora elementos que não respondem completamente aos modelos marxistas tradicionais. E junto a eles começam a se consolidar outros atores, novas potências, novos equilíbrios, novas tensões. Mas se observarmos o fundo do processo, surge uma constante, a disputa pelo poder ideológico, formas distintas de entender a organização da sociedade, formas distintas de conceber o papel do Estado, formas distintas de interpretar a liberdade e a autoridade. E, nesse sentido, parece emergir novamente uma lógica conhecida, uma clara bipolarização, não idêntica à do passado, mas com elementos comparáveis. Por um lado, modelos com forte presença do Estado. Por outro, modelos com uma orientação mais liberal. E é precisamente nesse ponto que a análise precisa dar um passo além. Porque se falamos de luta pelo poder, devemos observar quem hoje está disputando esse poder, sem tomar partido, sem simplificar, mas sim sem evitar a análise. No cenário atual, três grandes atores concentram uma capacidade significativa de influência: Estados Unidos, China e Rússia. Cada um com sua história, cada um com sua estrutura e cada um com sua forma de projetar poder. Os Estados Unidos representam, em termos gerais, um modelo com forte orientação para a iniciativa privada, o mercado e uma concepção de liberdade individual, tendo como eixo central um sistema democrático baseado em eleições livres. A China apresenta uma estrutura diferente, um Estado com forte capacidade de planejamento, controle político centralizado, sob um sistema unipartidário com participação ativa na condução do desenvolvimento econômico. A Rússia, com características próprias, também se apoia em uma estrutura de poder estatista centralizada, com ênfase na segurança e na projeção estratégica. Mas há um ponto ainda mais profundo. Não se trata apenas de países, trata-se de modelos, modelos de organização, modelos de poder, modelos que competem não apenas no plano material, mas também no ideológico. E quando esses modelos entram em tensão, a luta pelo poder ganha uma dimensão mais profunda, porque não se disputam apenas espaços, disputam-se formas de compreender o mundo. E, em muitos casos, esse poder também se apoia em fatores estruturais, recursos estratégicos, energia, capacidade produtiva. E, entre eles, um foi central durante décadas:
o petróleo. Seu controle, sua distribuição e sua influência na economia global transformaram certas regiões em pontos-chave dentro do equilíbrio mundial. E quando um recurso tem esse nível de impacto, ele se transforma em poder. Mas o poder não atua sozinho. Ele se combina com percepções, com a história, com emoções coletivas. E aí entra em jogo outro elemento fundamental: a psicologia dos povos, narrativas herdadas, memórias históricas, desconfianças acumuladas. E quando isso acontece, o conflito deixa de ser apenas racional, torna-se emocional. E nesse contexto, as narrativas crescem, multiplicam-se, competem entre si. Mas a partir da geopolítica estoica, a análise não pode parar aí, porque as narrativas podem explicar, podem justificar, podem até convencer, mas não são o critério final. O critério final é o resultado. As pessoas não se movem por discursos, movem-se por realidades. Buscam melhores condições de vida, buscam oportunidades, buscam estabilidade, buscam liberdade na sua experiência cotidiana. E quando esse movimento é observado de forma consistente ao longo do tempo, ele se torna um indicador que não depende de narrativas. Surgem então perguntas fundamentais. Como vivem os povos dentro de cada sistema? Qual é o seu nível de bem-estar? Qual é o seu acesso a oportunidades? Qual é a sua percepção de liberdade? Qual é a sua experiência concreta de justiça? Essas perguntas mudam completamente a análise, porque nos tiram do discurso e nos colocam diante da realidade. E é nesse ponto que o enfoque estoico se torna profundamente prático. Não se trata de defender uma ideologia, trata-se de observar quais sistemas geram melhores condições de vida, quais sistemas alcançam maior estabilidade, quais sistemas permitem maior desenvolvimento humano. E quando a análise se posiciona nesse nível, as narrativas começam a perder força, porque o que realmente importa não é o que um sistema diz ser, mas o que ele produz na vida das pessoas. E é aí que a análise deixa de ser teórica e se torna verdadeiramente concreta. É aqui que o enfoque estoico ganha toda a sua força, porque no final não importa como um sistema se define, importa como se vive dentro dele. E esse critério muda completamente a análise, porque nos permite observar sem tomar partido, nos permite comparar sem ideologia, nos permite compreender com maior clareza. E em um mundo onde a luta pelo poder continua, essa clareza se torna fundamental, porque talvez não possamos deter o movimento do pêndulo, mas podemos aprender a interpretá-lo. E nessa interpretação surge a possibilidade de agir com maior inteligência, de evitar erros desnecessários e de construir, passo a passo, espaços de maior equilíbrio, porque mesmo em meio à tensão, a história continua avançando. E nesse avanço, a forma como pensamos, a forma como compreendemos e a forma como agimos faz toda a diferença. Se você gostou desta forma de analisar o mundo, se tem algum detalhe a acrescentar ou alguma dúvida, te convido a se inscrever no canal, comentar e deixar seu like. Isso é muito importante, pois ajuda a alcançar mais pessoas, porque pensar bem é viver melhor. Nos próximos vídeos, continuaremos analisando a realidade atual sob a ótica da geopolítica estoica, sempre com objetividade e imparcialidade. Até a próxima, amigos!